Olá, muito boa tarde. Desde 1983, na defesa e promoção dos direitos da criança. Assim se apresenta o Instituto de Apoio à Criança, com um conjunto de projetos que têm por objetivo ajudar a viver com alegria o tempo de ser criança. Manuel Coutinho é secretário-geral do IAC e coordenador da linha SOS Criança, hoje convidado do programa Eclésia. Manuel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Uma conversa que temos aqui neste programa, depois de já, enfim, ter estado aqui connosco a propósito da linha SOS Criança Desaparecida, mas agora muito situada neste contexto dos abusos sexuais sobre menores, nomeadamente em ambiente da Igreja Católica. Mas perguntava-lhe, nos 40 anos que o IAC tem, e que assinalou agora a 14 de março, não é? Certo. Que dimensão tem este problema? De que forma é que o Instituto de Apoio à Criança o vai combatendo em cada dia? Olá, Paulo Rocha, muito boa tarde, muito obrigado por me ter convidado. Em nome do Instituto de Apoio à Criança também quero agradecer. A questão dos abusos sexuais é uma questão transversal. Acontece desde que existe humanidade. E nós temos que trabalhar sempre esta situação e perceber que as crianças são sempre as vítimas. Sempre as vítimas. Os abusadores têm que ser responsabilizados. Sejam eles padres, médicos, educadores, jornalistas, psicólogos. Têm de ser sempre incriminados. Tem que ser. É uma situação dramática. O abuso sexual é o crime mais hediondo, o crime pior que pode acontecer a uma criança. Ninguém pode silenciar. O Instituto, e o Paulo Rocha lançou este número 116-000, que é um número gratuito, já em 2004, neste programa falámos nisso. Sim. Esta linha 116-000 é para as crianças abusadas sexualmente poderem ligar. E é para todas as pessoas. É um número europeu, não é este? O número europeu. E todas as pessoas que sabem de abusos têm que ligar. Todas as pessoas que sabem de abusos têm que divulgar. Ninguém pode silenciar. Seja a Igreja, sejam os médicos, seja quem for, sejam os juízes, ninguém pode silenciar. Quem liga, o que é que encontra do outro lado da linha? Quem liga encontra técnicos que ouvem a criança. E as crianças ouvem-se com o coração. Ouvem a criança no sentido de lhe dar uma resposta para o problema. Porque nós temos que acreditar sempre na criança abusada sexualmente. Nós temos que acreditar sempre na pessoa abusada sexualmente. Nós temos que nos substituir àquela pessoa no sentido de a ajudar. Nós temos que fazer com que as pessoas que abusam daquelas crianças sejam levadas a tribunal. Qualquer pessoa tem que ser levada a tribunal, ao Ministério Público, e depois tem de ser julgada se for comprovado como verdadeiro aquilo que ela fez. É lamentável. A pior coisa que se pode fazer é não fazer nada por uma pessoa que foi abusada. Se o crime foi dentro da Igreja, o Ministério Público deve atuar. Mas também o Tribunal Eclesiástico deve atuar. Devem ambos atuar em paralelo. E devem ser julgados aí por aquilo que for determinado pelo Tribunal Civil e também pelo Tribunal da Igreja. Todos têm de ser julgados. E todos têm de ser afastados. Todos têm de ser afastados enquanto existe uma suspeita sobre essa pessoa. Principalmente se a pessoa está a trabalhar com crianças. Se for um médico pediatra que abusa ou que há uma suspeita que abusa da criança, o hospital tem que retirar logo esse médico pediatra do serviço. Se for um psicólogo, exatamente a mesma coisa. Se for uma educadora ou um educador de infância, também. Nós temos sempre que retirar, quando há suspeita de matéria de perigo, o eventual abusador do pé dessa criança. A Igreja Católica e as outras igrejas todas têm tido, ao longo de sempre, este problema dos abusos sexuais sobre crianças. Se calhar era tempo de todos os padres e freiras e irmãs entregarem, que trabalham com crianças, entregarem, como fazem as outras organizações todas, 6 em 6 meses, o seu registro criminal. Se calhar era uma forma de prevenir. Se calhar ajudava muito a detectar e a perceber que, efetivamente,
há, junto da comunidade, muitas pessoas perversas, muitas pessoas que abusam das crianças. E temos que fazer, Paulo Rocha, um trabalho de prevenção. Nós temos que falar com as crianças. Nós temos que falar destes assuntos. Nós não podemos associar estes assuntos, como muitas vezes se pensa, as pessoas solteiras, o celibato. Não, não devemos ir por aí. Porquê? Porque as crianças são abusadas principalmente dentro das suas próprias famílias. Ou seja, são abusadas por homens e por mulheres, a maior parte deles são casados, e por serem casados, não os impede de abusarem daquelas crianças. Curiosamente, ao olhar alguns dados que estão no Ministério Público, na Polícia Judiciária, e sentenças ou processos que estão em investigação, basta consultar as páginas da internet da Polícia Judiciária, onde recorrentemente aparecem casos, infelizmente, de famílias, até casais novos, que abusam de filhos menores. Como vê, portanto, a família que devia proteger as crianças é a primeira a falhar. E os abusos sexuais, como é dito, são, na sua maioria, intrafamiliares. Depois acontecem em todas as classes sociais, em todas as regiões do país, em todas as culturas. E até há culturas que ainda toleram que sejam os pais a iniciar as crianças na vida sexual. E isto é um abuso sexual que não pode ser permitido. Nós todos temos que combater essas ideias. E essa é uma dimensão que, infelizmente, existe em alguns contextos sociais, também entre nós, em Portugal, até tempos bem recentes? Infelizmente, a questão das mentalidades demora muito a ser alterada. E estas questões dos fenómenos culturais fazem com que as pessoas, muitas vezes sem refletir bem, já o meu avô fazia, o meu bisavô fazia... Não como adquirido e certo. Exatamente. E vai continuando. E isto não pode acontecer. O trabalho que tem de fazer a sociedade para esta mudança cultural? A sociedade, no seu todo, é responsável por tudo isto que está a acontecer. Nós temos uma sociedade que, do ponto de vista da saúde mental, precisa de um grande apoio. E, efetivamente, há pessoas que são perversas. E essas pessoas perversas estão junto de nós. O abusador sexual, por regra, não é um doente mental. É uma pessoa que é responsável pelos seus atos. E, por isso, abusa às escondidas. Eu, com isto, não estou a dizer que o abusador sexual não precisa de tratamento. Certamente precisa. Mas não é por precisar de tratamento que ele é um doente mental. E aqui temos que perceber claramente. Os doentes mentais não são presos. Os doentes mentais são tratados. E os abusadores sexuais, se assim for decidido pelo tribunal, são presos. Que distinção é necessário fazer entre abusador sexual e pedófilo? A pedofilia é o ato ou fantasia de ter relações sexuais com crianças em idade pré-púbere. Existem uns 5 anos entre o abusado e o abusador, uma média. O abuso sexual é o ato. O que é crime é o ato. É a concretização. É quando um adulto abusa, neste caso um adulto abusa de uma criança, usa a criança para seu belo prazer. E muitas crianças não têm nem sequer noção que estão a ser abusadas. Porque os abusadores sexuais ameaçam as crianças e fazem-nas sentir culpa. E as crianças muitas vezes sentem-se responsáveis por aquele abuso e silenciam. E nós temos que dizer às crianças, ensiná-las, que os bons segredos guardam-se, os maus segredos vomitam-se, deitam-se cá para fora, partilham-se. Temos que perceber, temos que estar atentos à atitude e aos comportamentos das crianças. E os professores e os educadores aqui são magníficos, porque quando a questão da sexualidade está muito exacerbada, ou quando a criança não quer estar junto de um determinado adulto, atenção, tem que se estar atento e não se deve forçar a criança. Deve-se ouvir a criança, deve-se ajudar a criança e devemos tentar ter empatia com a criança, ou seja, pôr-nos no lugar dela
e respeitar o tempo de ser criança. Eu também tenho chamado a atenção aqui, desde que estamos a falar todos muito desta questão dos abusos sexuais, mas eu vejo, por exemplo, na minha consulta, muitas pessoas que estavam mais ou menos estabilizadas, ao falar-se tanto deste assunto, as pessoas ficaram outra vez muito fragilizadas, com a ferida muito exposta. E nós temos que saber... Pessoas abusadas. Pessoas abusadas no passado, que guardaram este segredo durante anos. E hoje são adultos a quem lhes roubaram a infância, adultos com baixa autoestima, adultos com quadros depressivos, adultos ansiosos, adultos que têm muitíssimos medos. Porquê? Porque o abuso sexual é devastador do ponto de vista emocional. O abuso sexual destrói a autoestima, tira a confiança, é muitíssimo, muitíssimo mau para a entidade da pessoa. Que dimensão tem este problema do abuso sexual, nomeadamente em Portugal? Eu recordo o relatório anual da APAV de 2021, creio eu, fala em 1.416 crimes. Creio eu que são números avançados por essa outra instituição que também trabalha nesta área. Sem dúvida, e faz um trabalho magnífico e um trabalho connosco. Eu sei lhe dizer, Paulo Rocha, que a Organização Mundial de Saúde disse que na Europa pelo menos 55 milhões de crianças sofrem todos os anos de violência física, sexual, emocional e psicológica. Aos serviços da APAV têm chegado efetivamente muitas situações. A linha 116-000 SOS Criança Desaparecida, que está a passar em rodapé, têm chegado também muitas situações. No entanto, gosto aqui sempre de dizer, o facto de haver uma denúncia não quer dizer que tenha havido uma situação. Quando as situações chegam ao SOS Criança, nós vamos averiguar a veracidade, remetemos para o Ministério Público proceder a toda a investigação e só depois é que, se o Ministério Público entender que há motivos, é que o caso transita para julgamento e aí, portanto, os números que chegam ao Instituto de Apoio à Criança não são os números das crianças abusadas. São os números das crianças alegadamente abusadas. Portanto, e aqui temos que ter sempre muito cuidado para não confundirmos, para sermos rigorosos na informação que nós passamos. Em todo caso, essas denúncias que chegam ao SOS Criança Desaparecida e Vítimas de Abuso, este 116-000, têm o seu seguimento, seja no Instituto de Apoio à Criança, sempre, junto da vítima ou da alegada vítima. Sempre. Somos implacáveis nisso, porque a criança é um sujeito de direitos e nós temos o seu nome, como diz a Gabriela Mistral, à criança não se lhe pode dizer amanhã, o seu nome é hoje. Não há tempo a perder. Mesmo antigamente, quando havia situações de suspeitas de abuso sexual, as denúncias eram feitas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Mas depois as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens precisavam da autorização dos pais para atuar. Logo, não fazemos isso. Essas situações seguem diretamente para o Ministério Público porque não há tempo a perder. Portanto, essas situações que são muito difíceis de avaliar, são muito difíceis de detectar e nem todas as pessoas estão preparadas, nem todos os técnicos estão preparados para lidar com uma situação de abuso sexual. São situações muito, muito, muito especializadas, que se tem que ter uma atenção muito especial. Agora, até cada um de nós, perante uma situação de uma suspeita de abuso, não deve interrogar muito para que não seja a criança várias vezes interrogada, ou seja, para que não seja revitimizada. Nós temos que dar o espaço à criança, temos que ouvir a criança, temos que estar com a criança, dizer que ela pode confiar, que a vamos tentar ajudar naquilo que pudermos, mas também temos que respeitar o seu tempo, como eu disse atrás. Passando, de facto, a técnicos especializados e habituados a esta Sem dúvida, a esta sem escuta. dúvida, sem dúvida. Perguntava-lhe, Manuel Coutinho, falámos da escola, enfim, do ambiente da igreja, da família. Qual o papel da comunicação social em todo este problema? O papel da comunicação social é fundamental. Mas a comunicação social também, como todos nós, temos que ser rigorosos. É importante falar deste tema. Falar deste tema com seriedade, falar com este tema com respeito pelas crianças e com respeito pelas vítimas. Não vale tudo. Nós temos que ter
muito cuidado e mesmo em relação às suspeitas de alegados abusadores sexuais, também devemos esperar que seja a justiça a funcionar. Não devemos precipitar-nos em conclusões sem que a justiça se pronuncie. Os casos têm que ser todos avaliados, tem que haver medidas preventivas, mas os casos têm que ser todos avaliados. E só depois de ser avaliados pela justiça, então nos podemos pronunciar sobre aquela situação em particular. Até lá, não. Até lá temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos ser julgados nas primeiras páginas dos jornais, das revistas, dos noticiários, não. Quem julga são os tribunais e nós devemos confiar na justiça para julgar. No entanto, também percebo que, enquanto decorrem os processos, têm de se tomar medidas preventivas claras. E as medidas preventivas, como eu disse atrás, é, a bem de todos, é afastar aquela pessoa do perigo que possa vir a causar aos outros. Será então fundamental a divulgação do tema para que quem possa conhecer alguma situação a continue a divulgar, seja através deste número do Instituto de Apoio à Criança, seja da APAV, seja outras iniciativas que se tomem neste sentido, e nomeadamente na Igreja Católica, às comissões em cada diocese. Sem dúvida. Denunciar sempre. E nós não temos que ter receio, por haver, ou por existir um médico que abusa de uma criança, não são os médicos todos. Portanto, os outros médicos estão contra o abuso sexual daquele médico. O mesmo, se existir um advogado que abusa de uma criança, nós não tomamos a parte pelo todo, não são todos os advogados. Por isso, não é a instituição, nós não podemos pôr a instituição em causa. Quem está em causa é aquela pessoa em concreto que responde por si própria. Portanto, nós não devemos generalizar, não devemos passar para substantivos coletivos. De repente, um faz uma coisa e todos são responsáveis por aquilo que aquela pessoa fez. Não. As pessoas da própria organização, seja ela qual for, é que se têm que reunir e ajudar a clarificar e explicar que aquela pessoa fez algo erradíssimo, e se for uma pessoa do clero, ainda mais complicado é. Porquê? Porque são pessoas que representam o bem, a moral, coisas importantes, não é? Essa pessoa tem que ser avaliada de uma forma ainda mais severa, e eu sei que o Tribunal Eclesiástico é muito severo em relação a estas coisas. Até, por vezes, pode vir a ser mais severo do que o próprio Tribunal Comum. Há casos desses, sim. Sim, eu tenho... Agora, não devemos tentar proteger, portanto, ninguém. Nós não devemos ter este espírito coletivo. Eu sou psicólogo, se existir um psicólogo que abusa sexualmente de uma criança, eu sou o primeiro a não o proteger, a dizer, não, esta situação tem que ser claramente julgada e ele é abusador, não é por ser psicólogo. Ele é abusador porque tem um problema grave na sua estrutura interna que o torna abusador. Portanto, não é a função que a pessoa tem que o torna abusador. Portanto, como nós vemos, onde é que acontece mais o abuso, como dissemos há pouco, Paulo Rocha? É nas famílias. Mas, mesmo assim, as famílias são o sítio que acolhe mais as crianças. Não são mais seguro para as crianças, não é? Teoricamente. Mas não são todos os pais e mães que são abusadores. E os outros pais que não são abusadores e mães condenam aquele pai e aquela mãe que é abusadora. Porque muitas vezes dizem isto também. Sim. Dentro das famílias há muitas vezes cumplicidade dos outros elementos da família. E os cúmplices também devem ser julgados. Não é só o abusador, porque quem cala, consente. Sim. E nós temos que estar sempre do lado da vítima. Diante da mediatização também de todo este problema e pela experiência que tem, longa experiência que tem e profunda no IAC, acredita que as vítimas... há uma nova era na proteção das vítimas na sociedade portuguesa? É assim, para algumas pessoas parece que a situação dos abusos sexuais apareceu hoje. Para outras apareceu quando foi o caso da Casa Pia.
para o Instituto de Apoio à Criança há 40 anos que já tinha aparecido. Por isso é que nós, há 40 anos, não foi há 40, foi em 1988, foi quase há 40 anos, criámos a tal linha SOS Criança para que as pessoas, qualquer pessoa que soubesse de uma criança maltratada, abusada, negligenciada, pudesse apresentar anonimamente o caso. Por isso é que nós temos registros de situações de abuso sexuais permanentes, há 40 anos para cá. E há 40 anos para cá que apresentamos as situações nos tribunais. Porque há 40 anos para cá que temos ajudado, e o próprio Instituto de Apoio à Criança conseguiu já alterar leis. Porquê? Porque há bem pouco tempo pensava-se que um abuso sexual podia estar protegido pelo crime continuado. O que é que isto significa? Um abusador abusava uma vez da criança. Tinha o crime, abusava 2, 3, 4, 5, 6 vezes, então juntavam as vezes todas que abusou da criança e contava uma vez. Mas o crime continuado não se pode aplicar sobre pessoas, é para se aplicar a bens materiais. É para um que rouba uma laranja ou 10 laranjas, tem um crime. É um crime de roubo. Mas com abusos sexuais, não. E o Instituto de Apoio à Criança conseguiu que o crime continuado não se aplicasse às crianças nos casos de abuso Concorda sexual. também com o alargamento do prazo de prescrição para o julgamento destes casos, destes crimes? Concordo porque muitas vezes as próprias crianças têm muita dificuldade em integrar que foram abusadas, e se a pessoa abusada é uma pessoa muito próxima da criança, ela tem que ter alguma capacidade para poder tomar uma decisão. Por isso, quanto mais dilatarmos o espaço de tempo, melhor. E a terminar este programa fica novamente essa referência ao número SOS Criança Desaparecida e Vítima de Abuso Sexual, 116 000, o número europeu que o IAC acolhe todos os dias quem quer denunciar um possível caso. E permita-me que lhe diga que funciona 24 sobre 24 horas por dia, 365 dias por ano. Fica esse número, então, uma vez mais recordado. Agradeço, Manuela Coutinho, ter estado aqui neste programa. E que, de facto, as crianças tenham a alegria de ser criança, como diz o slogan do Instituto de Apoio à Criança. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui connosco. Projetos do Instituto de Apoio à Criança que defendem os direitos das crianças e garantem a alegria de ser criança, como é, de facto, esse slogan deste Instituto. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.